Olá, meus amigos, muito bom dia, um grande abraço para todo mundo. Estamos começando, está no ar mais uma edição do TV Mar News. Eu, Viderlan Araújo, estarei na próxima hora ao seu lado, trazendo os principais assuntos, as principais notícias, as informações que ganharam repercussão em Maceió, em Alagoas, no Brasil e no mundo. Você daqui para frente já sabe que nós estamos ao vivo pelo portal gazetaweb.com. É o mais completo portal de notícias de Alagoas. Acesse lá e você vai acompanhar também a nossa programação com tudo em alta definição. Acompanhe também a programação da sua TV Mar pelo aplicativo. O aplicativo TV Mar que é gratuito e você pode baixar para qualquer plataforma em seu smartphone. As nossas redes sociais estão disponíveis para que você passe também a interagir com a produção do programa. Pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram e no YouTube. Pois é, você vai poder acompanhar todas as informações da sua TV Mar Canal 25 também, como os melhores momentos do programa. Daqui a pouco nós vamos trazer entrevistas de estúdio, participação ao vivo e muitas outras informações. Mas antes, eu quero lembrar para você que nos acompanha em qualquer ponto do planeta que tem um mecanismo de contato com a produção do programa. Através do nosso WhatsApp, também tem um número já aí no vídeo sendo colocado à sua disposição para que você passe a trazer a sua denúncia. E nessa linha de interação com a produção do programa, venha trazer também informações, elementos substanciais para que a gente possa levar até você a notícia com a clareza, com a credibilidade que só os veículos da organização Arnon de Melo e a TV Mar necessariamente por ter uma programação genuinamente alagoana. O 3377-9097 também é um mecanismo de contato com a nossa produção e você já sabe, esse é o tradicional contato com a equipe de jornalismo da sua TV Mar. Vamos trazer então aqui Apvida, parceiro do TV Mar News. Você já sabe, todas as manhãs, saúde e odontologia, credibilidade no Norte e Nordeste, mais de 40 anos de tradição. Você já sabe também que tem incentivo à prática de esportes. 3215-2523. Não esquece, pensou na bandeira do TV Mar News, pensa sempre em Apvida. Vamos abrir o programa de hoje trazendo os destaques da Gazeta Digital. Rapaz, já inclusive circulando pela internet para você que nos acompanha em qualquer ponto do planeta. Você não fez sua assinatura ainda, tá demorando muito, viu? Olha só o que é que tem de destaque aqui na Gazeta Digital nesta terça-feira, dia 7 de dezembro de 2020. Vamos lá, 7 de dezembro, não, 7 de janeiro de 2020. Inclusive de importante hoje, daqui a pouquinho nós vamos falar a respeito desse assunto. Impacto do novo piso nacional dos professores será de 156 milhões de reais em Alagoas. Prefeitos estão proibidos de distribuir bens e benefícios. Shopping convoca LGBTs para reunião sobre tumulto. É preciso o fato acontecer para que depois a máscara venha a ser colocada, né? Porque isso vem sido provocado nesse tipo de ato, né, contra as pessoas que não têm hoje o livre-arbítrio de escolher o que precisam ser para se sentir bem nesse mundo, todos os dias. Tá, nós inclusive já estamos recebendo a informação que no YouTube da TV Mar, a entrevista já com a jovem que sofreu todos os atos que ganharam repercussão, Ellen, né? Isso, ela esteve aqui no estúdio ontem, conversou conosco, né? Falou a respeito da situação. Nós, inclusive, divulgamos a palavra oficial do shopping que acabou sendo envolvido também nesse escândalo, né? No final de semana, em que acabou provocando até uma reação mais abrupta da jovem, né? Em subir à mesa e muita gente ali, uns apoiaram, outros criticaram, os seguranças desceram a moça de qualquer jeito, botaram o braço por trás, então, para trás. Então, essas coisas, elas precisam ser evitadas antes que o fato aconteça. Mas, como nós somos seres humanos, está aqui, shopping convocando LGBTs para reunião sobre o tumulto. Um pouco tarde, mas espero que isso possa trazer soluções. Cresce 16% no número de multas nas rodovias estaduais. A apreensão de dinheiro falso no estado cai 33% em 2019. Turistas ficam por 12 horas à espera de voo em Maceió. CSA contrata centroavante Diego Maurício. Ex-Flamengo e CRB vence a segunda seguida e está classificado antecipadamente na Copa São Paulo de Juniores, tá certo? Esses e outros assuntos você encontra na Gazeta Digital disponível. Faça a sua assinatura. Fernando Palmeira, já comigo ao vivo, trazendo informações aqui nessa abertura do TV Mar News. Ele que ao lado do repórter cinematográfico Francisco Nogueira chega agora para poder trazer as primeiras informações. Bom dia aos dois.
Bom dia, Viderlan, bom dia para todos que nos assistem, a nossa equipe. Estamos na Defensoria Pública Estadual, já parabenizando e aplaudindo a coragem, a bravura desses grandes colegas defensores públicos, porque estão aí diante de um problema, eles estão na linha de frente, no fronte com o Ministério Público do Estado, também Defensoria da União, Defensoria Pública da União e também Ministério Público Federal, um acordo que foi firmado com a Braskem para definitivamente realocar, principalmente os que moram no entorno das minas da exploração de salgema aqui em Maceió. Dr. Ricardo Melro está conosco, é o defensor público-chefe do Estado de Alagoas, e nos fala sobre a importância desse acordo e o andamento dessa luta, mesmo diante daquele susto que aconteceu com uma liminar que suspendia as verbas que já estavam reservadas para salvaguardar os direitos desses moradores do Pinheiro, Mutange, Bebedouro e Bom Parto. Doutor Melro, parabéns mais uma vez. Como é que estamos nesses últimos momentos, depois desse acordo firmado agora com a Braskem? Bom dia, agradecemos o espaço. Foi uma luta, uma luta incansável aí que vem desde março de 2019, antes mesmo da divulgação do relatório da CPRM. A Defensoria Pública com o Ministério Público ingressou com base em elementos, indícios, e depois a CPRM divulgou o laudo e comprovou os problemas, Conseguimos bloqueios, os bloqueios caíram lá no STJ, decisões no mínimo infelizes do presidente do STJ, e nos restou alternativas. E a alternativa que encontramos foi essa, desta feita com o processo já na Justiça Federal, com as demais instituições, o Ministério Público Federal, Estadual e a Defensoria Pública da União, após dezenas de reuniões exaustivas agora no final do ano, chegamos a este acordo que a sociedade está sabendo. Queríamos dar a notícia no final do ano, mas às vezes a reunião se arrasta um pouco mais, uma discussão um pouco mais exasperada, mas começamos o ano com essa notícia. E agora, com ele já homologado, também é uma notícia interessante, o doutor Frederico Dantas, da Justiça Federal, já homologou. A Braskem vai providenciar um novo mapa para passar à população as novas áreas que estão abrangidas, Saltamos de 500 imóveis para cerca de 4.500, cerca de 17 mil pessoas serão beneficiadas e serão chamadas à Central do Morador para começar as negociações. A Defensoria Pública está fazendo neste momento uma força-tarefa para acompanhar os casos individuais, porque tem muita gente carente na região que não tem condições de contratar um advogado e não querem comprometer o dinheiro da indenização com esses honorários. E a Defensoria existe para isso também, não só na atuação coletiva, como foi na ação civil pública, mas na ação individual. Então, esperamos que rapidamente, com a celeridade adequada, as pessoas comecem a receber seus dinheiros, suas indenizações e busquem um local adequado e seguro para morar com suas famílias, longe desse solo que infelizmente está tombando por conta dessa mineração inadequada, para dizer o mínimo, da mineradora Braskem. Com relação aos moradores das encostas, a Prefeitura de Maceió tem uma preocupação em colocá-los em casas do projeto, do programa Minha Casa Minha Vida, mas tem muitos outros que moram na parte, exatamente do lado da lagoa, ali na rua principal entre Bom Parto, Mutange e Bebedouro. As casas foram abandonadas por questões óbvias, porque o terreno realmente está cedendo, as casas estão todas comprometidas na estrutura e agora depredadas. São casas que não têm mais absolutamente condições de habitabilidade. E esse pessoal está aí a esmo, sem nenhuma assistência, principalmente sem ter direito o aluguel social. Como é que a Defensoria está vendo essa situação, principalmente desses últimos acontecimentos que vieram acontecer nessa região de Bom Parto, Mutange e Bebedouro? Olha só, é bom deixar claro para a sociedade a área que foi abrangida pelo acordo, o perímetro. Ele saltou daquele pequeno espaço que já foi divulgado pela Braskem e levamos para, por exemplo, a encosta do Mutange, que não era abrangida. Levamos para o Bom Parto, 62 imóveis. Levamos para o entorno do campo. Levamos para o Pinheiro, aquele verde cítrico, onde já tem vários imóveis danificados que estão no aluguel social. Em relação à encosta do Mutange, na realidade, os moradores não vão para um programa Minha Casa e Minha Vida. Nós não aceitamos isso porque essa conta ficaria para o pagador de impostos. O pagador de impostos não deu causa a isso. Então quem tem que arcar com isso
é a própria Braskem. Então a Braskem chegou ao bom termo conosco, que vai indenizá-los no valor da unidade do Minha Casa e Minha Vida. É um que já vai englobar, obviamente, os danos morais e danos materiais, porque é maior do que o valor do imóvel da encosta. E em relação à retirada desses moradores, a gente até faz aqui um apelo: saiam, porque o que é mais importante é a vida, é o valor vida, tá? Então, vai ser pago um aluguel social pela Braskem, uma ajuda de custo de R$5.000 para a mudança e, em seguida, as negociações, isso já dentro das negociações, que esperamos, de bom alvitre, que a Braskem aumente a estrutura, porque essa estrutura foi feita para aqueles 500 imóveis, cerca de 1.500 pessoas. Agora, né, saltou em cerca de 400%. Então tem que aumentar proporcionalmente para resolver em um tempo também muito menor. Nós não podemos nos esquecer que em Brumadinho, Mariana, foram levados 2 anos para fazer as negociações. A tragédia já havia acontecido. Se aqui nós pretendemos evitar uma tragédia, então é preciso agir com mais velocidade, tá, para que essas pessoas saiam logo e busquem um local seguro para morar. Então, é isso. A Defensoria, de agora em diante, junto com o Ministério Público Estadual, com o doutor Alfredo Gaspar de Mendonça, com o Ministério Público Federal, na doutora Roberta Bonfim, com a Defensoria Pública da União, com o doutor Diego, vai tratar de passar confiança para a população, para irem à Braskem, porque o povo perdeu a credibilidade, né, na empresa. Então, para irem à Central do Morador, ontem nós estivemos lá, acompanhamos algumas negociações, estão sendo, pelo menos a que nós acompanhamos, de forma muito séria, de forma muito correta, e acreditamos, não podemos pensar diferente, que a Braskem vai cumprir com que ela foi responsável, pagando a justa quantia para todos aqueles que estão passando por maus bocados e não deram causa para isso. Doutor Ricardo Melo, com a suspensão, com a cassação da liminar, o dinheiro que estava bloqueado ficou assegurado definitivamente. É o bastante para cobrir toda essa despesa, indenizar todo esse pessoal, inclusive na parte baixa da área da lagoa ali, de Bebedouro, Mutange e Bombá? Só fazendo a correção, eu coloquei apenas as pessoas das instituições, quando eu falei o nome, que estão representando, mas cada instituição tem uma equipe, uma força-tarefa. Aqui na Defensoria temos 4 colegas nesse trabalho incansável. No MP, eu acho que existem uns 6 promotores, no MPF umas 4 procuradoras. Enfim, então são muitas pessoas envolvidas. Em relação ao valor, é muito bom esclarecer para a sociedade. Foi acordado um piso, isso é muito importante, de 1,7 bilhão de reais. Se esse valor, no correr das negociações, não se mostrar suficiente, a Braskem se comprometeu, e isso está no acordo, a colocar nunca menos que 100 milhões de reais. Nunca poderá ficar menor que 100 milhões de reais essa conta. E assim sucessivamente, até que todos que estejam no perímetro que foi delimitado como área de maior criticidade tenha suas indenizações. Mas é importante deixar claro também que o acordo só vale, abrange aquelas pessoas que quiserem ingressar nas cláusulas, concordarem com o que foi feito. Naqueles que não concordarem com as propostas da Braskem, eles não estão presos e adstritos e não estão obrigados a nada que foi entabulado lá. Estão livres para discutir e fazer as impugnações na justiça ou na administração que achar necessárias. Para a gente concluir, é a preocupação de muitos, até do Pinheiro, saber as áreas específicas e às vezes o mapa não diz nada. Mostra, mas não tem o número do imóvel, não tem nem nome de pessoas. Enfim, como é que esse relatório vem para colocar realmente a clareza de quem está em área de acesso às minas ou próximo às minas no entorno e que, na realidade, deverão obrigatoriamente passar pelo crivo da atenção especial da Braskem no primeiro momento e Defensoria, Ministério Público, todas essas autoridades? Olha, vai ser feito um novo mapeamento, tá? Delimitando toda essa área. Com o aumento do raio, né? O raio que era de 1,5 do entorno da mina,
nós aumentamos para 3, porque é o mínimo que a CPRM admite. Além de levarmos a área de risco para outras situações, mesmo mais afastadas das minas, mas que já foi constatada pela CPRM que o que está ocorrendo nessas outras regiões é fruto do problema lá embaixo. Ou seja, todos os imóveis que já estão no aluguel social, eles estão abrangidos pelo acordo, porque se está no aluguel social, é porque o imóvel oferece um risco e a pessoa teve que sair daquele imóvel. Então, a Defesa Civil já tem a identificação de todos esses imóveis, a encosta do Mutange, 62 imóveis do Bom Parto e o entorno do campo da Braskem, bem como aquela parte do Bebedouro que vai margeando também a lagoa, tudo isso vai ser definido no mapa. Agora, é bom deixar claro, porque muitas pessoas dizem, olha, mas nessa delimitação minha casa ficou uma rua atrás e não será beneficiada. Então, veja, também foi previsto no acordo, todo e qualquer imóvel que estiver fora dessa área que será ainda divulgada, né, milimetricamente divulgada, poderá ingressar no programa, desde que apresente alguma falha em sua estrutura, confirmada por um corpo técnico, uma comissão técnica formada por representantes da Defesa Civil Nacional, Municipal e pela Braskem. Se esse comitê, em sua maioria, entender que o imóvel está danificado por conta do fenômeno, aquele imóvel entra no programa. E o que é mais interessante, o que a comissão decidir não deve ir para a justiça. Porque, veja, vamos lá, só exemplificando. Se a comissão entende que 5 casas na rua seguinte estão danificadas, mas a Braskem entende que não, a Braskem poderia ir para a justiça e levar isso até o Supremo, ou seja, ficaria num litígio indefinido. Então ficou entabulado que a comissão é soberana e renunciou a própria Braskem ao direito que lhe caberia de impugnar na justiça. Então, a área não está congelada, não está engessada. Ela pode aumentar, pegar outros imóveis pontualmente, se apresentar uma danificação, ou se no fenômeno lá, o mapa começar a abranger outros locais, outros bairros, como tem acontecido, também será rediscutido os termos do acordo para que todos que estejam sofrendo problemas tenham a sua indenização para poder tomar novamente suas vidas longe desse local perigoso, né, que se tornou em face da mineração. Pois é, para todos que estão aí nessa área de resguardo, esse mapeamento e agora muita clareza em tudo isso, levantamento, um trabalho belíssimo, digno do aplauso, os parabéns de todos nós, Defensoria Pública do Estado, da União, Ministério Público do Estado, Federal, todos envolvidos, e esse acordo de suma importância para que esse drama vivido e até preventivo, para que não haja, a exemplo de Minas Gerais, como bem colocou aqui o doutor Ricardo, a tragédia que venha nos abater. É preciso ter fé, mas, acima de tudo, a certeza de que, a partir de agora, sim, vai haver justiça nessas indenizações. Com as imagens de Chico Nogueira, aqui da Defensoria Pública do Estado de Alagoas, Fernando Palmeira para a TV Mar News. Videlana hoje é com você. Muito bem, está aí a informação, a participação do Fernando Palmeira, também tem todo esse acordo que envolve as questões relacionadas à Braskem e o drama vivido pelos moradores do Pinheiro, de Bebedouro, né? O pessoal ali do Mutange, e que nós estamos acompanhando, né? Muito atentos, estamos trazendo há mais de um ano todo esse drama vivido com protestos, marcações de residências, prejuízos, destruição de sonhos, e que isso precisa ser esclarecido e que precisa, dentro de uma maneira muito justa, devolver a alegria para essas pessoas prejudicadas e que hoje correm o risco, sim, de ser vítimas de uma tragédia nessa região. A Unidade Popular pelo Socialismo, UP, é o mais novo partido político do Brasil, que será representado pelo número 80 nas urnas e assumiu uma proposta ideológica de esquerda e socialista desde o último dia 10 de dezembro. A criação do partido foi oficializada por unanimidade no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, após a coleta de mais de 1.200.000 assinaturas. A UP
torna-se, assim, a 33ª legenda em funcionamento no país. A agremiação já, inclusive, poderá disputar os cargos eletivos nas eleições municipais agora em 2020. Eu tenho o prazer de conversar aqui no estúdio com o professor e presidente da UP aqui em Alagoas, Magno Francisco, que vai falar a respeito da chegada desse novo partido e quais são as propostas ideológicas, o que pode e o que não pode e o que será diferente na UP a partir de agora. Seja bem-vindo, Magno. Já, inclusive, recebo a informação que dentro de uma estrutura modificada nas questões de lei aqui no Brasil, a UP é o primeiro partido criado, que já é uma marca, uma vitória para todos vocês, né? Isso, parabéns, seja bem-vindo, bom dia. Muito obrigado, Viderlan. É um prazer enorme participar com você do seu programa. Bom dia a todos os telespectadores. Bem, a UP surge de uma necessidade histórica do povo brasileiro. A gente coletou, como você fez referência, 1.200.000 assinaturas no país e legalizamos um partido no Brasil sem contar com nenhum centavo dos poderosos do Brasil, contando apenas com a militância, com o ativismo de centenas e centenas de jovens e de trabalhadores em todas as cidades onde a gente atua. Hoje a gente está aproximadamente em 20 estados do país, construindo alguns núcleos em alguns novos estados e em breve vamos estar em todo o Brasil. Então, assim, na verdade, a Unidade Popular, ela surge exatamente como expressão desse momento político que a gente vive no Brasil. Certo? Isso é uma questão importante de colocar. Em nosso país, apenas 5 pessoas têm a mesma riqueza que 100 milhões de brasileiros. A desigualdade social é profunda. E o modo de produção capitalista, a maneira como se organiza a economia do país e a sociedade, e por consequência a política, não apresenta soluções exatamente para essa situação. Então, a Unidade Popular fez um processo de construção nos bairros pobres, nos centros da cidade, nas universidades, nas escolas, conversando com a população como um todo e apontando que você fez referência, que é necessário construir uma outra sociedade, uma sociedade onde a riqueza produzida pelos trabalhadores pertença, portanto, aos trabalhadores, e essa sociedade é a sociedade socialista. Então, nós surgimos porque nós defendemos que esse modo de produção já se torna obsoleto, não existe saída para ele e é necessário construir, portanto, uma outra sociedade onde os trabalhadores que produzem a riqueza também possam governar. Os chamados nomes de peso, eles acompanham exatamente o surgimento de alguns partidos. A proposta da UP acaba sendo diferente para esse início em não querer, por exemplo, personagens políticos já conhecidos para poder encarar maratonas como essa de corridas eleitorais vestindo a bandeira do partido, é isso? Bem, Viderlan, você colocou muito bem. A primeira questão é que a UP não surge de nenhum racha, de nenhum outro partido. Certo? A UP é um partido construído de baixo para cima. Desde 2013, a partir daquelas mobilizações da Jornada de Junho, a gente passou a dialogar com um conjunto de movimentos sociais, movimento de mulheres, como o movimento algabenário, setores do movimento sindical, como o movimento luta de classes, estudantes universitários que compõem, por exemplo, o movimento Correnteza. E a partir desse debate, a gente foi amadurecendo essa discussão e vimos que os partidos tradicionais no Brasil estavam vivendo um processo de negação, exatamente porque não conseguiam dar resposta ao povo diante dos graves problemas que a gente vive. Então, essa é uma marca importante porque a Unidade Popular realmente não tem nenhum figurão de nenhum outro partido, alguém que tenha mandato. É um partido construído pelos pobres, para os pobres e com os pobres, né? Por exemplo, o nosso presidente nacional, que é o Leonardo Pérez, é o único presidente negro de um partido no Brasil. E é morador de ocupação, é líder sem teto na região de Belo Horizonte. E é essa característica que a gente quer construir. Um partido que seja exatamente a expressão da classe trabalhadora no Brasil e que, portanto, esteja presente onde, me parece, a esquerda deixou de atuar nesse último período, que é exatamente entre o povo mais pobre. Esse é um ponto muito importante que o Magno está colocando aqui, porque quem está em casa e que acompanha politicamente essas decisões pode estar também com a mesma dúvida do que eu vou provocar agora. Quando você fala que é um partido que está surgindo para o povo, para as classes menos favorecidas, isso já foi um discurso adotado por outros partidos também, como o Partido Trabalhista, né? O próprio PT, o Partido dos Trabalhadores. Eu gostaria que você falasse exatamente como a UP vai conseguir se manter com essa ideia, com a proposta ideológica, já pensando em futuro e não quebrar essa situação, como muitos apontam hoje, como um PT modificado, por exemplo. Bem, eu acho que a questão essencial é a gente exatamente manter esse processo que dá origem à Unidade Popular, que é exatamente construir um partido de baixo para cima, que tem a capacidade de dialogar com a população, não apenas apresentando o que a gente acha que é certo,
certo? Mas principalmente ouvindo o que a população tem a dizer. Esse é um aspecto muito importante. O Mano Brown, durante a última campanha eleitoral, ele disse que era preciso voltar a conversar com o povo. Eu acho que esse é o elemento central. O Mano Brown que você cita é o rapper, né? Do Racionais MCs. Exatamente. Né? Ele faz parte também? Não, ele não faz parte, mas ele citou. fez referência numa fala pública disso. Sim. E acho que é um elemento que a gente precisa efetivamente reconhecer. Então, isso que você colocou é muito significativo. Além disso, eu acho que é necessário apresentar e resgatar um programa histórico que a classe trabalhadora construiu ao longo dos últimos 20, 30 anos no país, que foi gradativamente abandonado, certo? E aí, quer dizer, a gente tem, por exemplo, como resultado disso, uma concentração de renda muito profunda. Que programa histórico seria esse necessário apresentar para os trabalhadores e conexão também com os seus reclamos para que a gente possa construir um partido efetivamente com essas características, né? É exatamente a auditoria da dívida pública, que nós achamos que há uma sangria dos recursos públicos no país, mais de 40% da nossa riqueza está destinada para os bancos, quando isso poderia estar resolvendo a vida dos trabalhadores. Como é que a gente resolve o desemprego, por exemplo? Nós pensamos que é necessário industrializar o país. A grande questão é que, infelizmente, a nossa elite, ela nunca teve projeto de nação, então é necessário pensar isso a partir exatamente da organização dos trabalhadores, ocupando os espaços de poder. Nós achamos que é necessário ter um processo efetivo de reforma agrária no país, porque muito embora se ache que isso é apenas, podemos dizer assim, um papo de comunista, no final das contas, a reforma agrária é o que garante o alimento barato na mesa do trabalhador. E veja hoje como é dramática a situação, por exemplo, dos maceioenses, onde 38% dessa população vive com a renda inferior ao salário mínimo. Se a gente tem uma reforma agrária, a gente tem mais possibilidade de alimentar as pessoas. A gente acha, por exemplo, que é necessário reduzir a jornada de trabalho no Brasil. O que a gente tem, na verdade, é exatamente o movimento oposto, né? Uma extensão ainda maior da jornada de trabalho, uma exploração maior das pessoas. E isso vai gerando, no final das contas, não é mais emprego. O que você vai gerando é mais exploração e menos condições das pessoas terem acesso, inclusive, à possibilidade de consumir. Então, esse é um diálogo que a gente fez. E é por isso que a Unidade Popular logrou êxito em coletar 1.200.000 assinaturas. Foi apresentando essas propostas, dizendo que os trabalhadores, as pessoas comuns, não podem ser negadas à política, elas precisam participar. E, portanto, nós, a partir desse diálogo, pensamos que é necessário resgatar a esperança do povo brasileiro nas grandes transformações. Nós não podemos deixar, quer dizer, que a esperança, a bandeira da esperança, seja exatamente utilizada por aqueles que não têm nenhum compromisso com o povo, que falam de maneira hipócrita da esperança, mas continuam governando para meia dúzia de pessoas, especialmente os banqueiros. Isso é uma ideia muito óbvia, né, do que o Magno está colocando aqui, que está muitas vezes sendo colocada na cara da sociedade e que nós muitas vezes esquecemos na hora de votar nas promessas feitas, porque tudo muda quando se chega ao poder, e isso tem sido pelo menos citado pelo Magno nessa presença aqui conosco. Ele que é presidente estadual da UP, né, a Unidade Popular, novo partido criado, oficializado inclusive no dia 10 de dezembro. Você falava de coleta de assinaturas, né? Mais de 1.200.000. Como é que isso aconteceu? Aqui em Alagoas, por exemplo, eu cheguei a ver vocês muitas vezes indo nos centros de ensino superior, coletados universitários, essas assinaturas. Gostaria que você falasse como é que foi esse trabalho. Um trabalho árduo, trabalho de campo, porque te vi muitas vezes coletando assinaturas, pedindo realmente e sensibilizando os universitários naquela oportunidade a ter nessa importância do surgimento do partido uma mudança de perfil na política brasileira. Eu gostaria que você falasse um pouquinho como é que foi essa coleta de assinaturas aqui em Alagoas. Bem, como a Unidade Popular ela é formada por um conjunto de movimentos sociais, então esses movimentos sociais, né, participaram ativamente da sua construção. Então, aqueles que eu fiz referência, como o Movimento de Mulheres, o Olga Benário, o Movimento Luta de Classe, a União da Juventude e Rebelião, o JR, o Movimento Correnteza, essa militância foi para as ruas conversar com a população, apresentar o que é que a gente pensa, ouvir a população. E esse processo se deu em vários lugares, né? Nos bairros pobres, principalmente. Nós tivemos em várias periferias, por exemplo, aqui de Maceió, no centro da cidade, todos os sábados pela manhã era possível nos encontrar lá, mas também nas universidades, terminais de ônibus, locais de grande concentração. E nós fizemos isso sem contar com nenhum centavo, né, de nenhum empresário, e nem queremos, porque isso significa independência política.
né? Nós só podemos efetivamente representar a classe trabalhadora se for a classe trabalhadora que construir esse partido, e não as grandes empresas, não os grandes empresários. Não é isso que a gente quer. Isso. Na verdade, nós estamos do lado oposto dos grandes empresários, dos capitalistas. Compreendo. Né? Então, esse é um elemento importante, foi isso que permitiu a Unidade Popular se desenvolver. Agora, o que nós temos acompanhado, Viderlan, e por isso eu digo que a Unidade Popular é uma necessidade histórica, é que no mundo, esse modo de produção, ele tem entrado em colapso, que é o modo de produção capitalista. E o resultado disso é um conjunto de medidas sendo adotadas contra os trabalhadores, que significam retirada de direitos, precarização do trabalho, aumento da exploração, uma piora nas condições de vida das pessoas. E esse processo, naturalmente, gera revoltas, rebeliões, manifestações, greves. O que é que os ricos do mundo têm feito, e aqui no Brasil também? Têm apostado em saídas políticas autoritárias, em saídas políticas que expressam o que a gente poderia dizer de alternativas fascistas. A extrema-direita tem avançado como possibilidade no mundo, financiada exatamente por esses setores, insufladas por esses setores. Porque é necessário conter, portanto, essas revoltas. Então, nós podemos dizer que a burguesia brasileira e no mundo tem apostado num divórcio com a própria democracia, né? E não apenas isso, na saída também econômica a partir das guerras e etc. Sim. A gente está vendo aqui o caso do Irã, por exemplo, recentemente. Eu estou dizendo isso porque nós representamos exatamente uma alternativa a esse processo. Nós temos no Brasil o seguinte: no campo da direita, uma hegemonia sendo adotada pela extrema-direita. Não é no campo da esquerda o que a gente tem identificado, é exatamente os setores que não representam mais uma alternativa de transformações profundas. Então, a Unidade Popular se coloca exatamente como essa possibilidade. E, portanto, o que é que significa a UP hoje, Viderlan? Significa um partido que nasceu para derrotar o avanço da extrema-direita, organizando o povo a partir da base e construir um processo político onde os trabalhadores possam, portanto, ter possibilidade de conseguir chegar ao poder. Pois é, o Magno, só vou fazer aqui só uma menção, viu, Alexandre? Pedir aqui, porque como nós temos um cenário político, agora uma corrida prestes a acontecer, né, no município, naturalmente chega para nós que o partido, né, o P já pode ter seu candidato. Como é que está esse cenário aqui? Quem é que vai ser lançado para poder assumir o posto para a Prefeitura Municipal de Maceió pelo partido? No número 80, que é o número do partido, você vai ser candidato, tem um outro nome sendo trabalhado. Gostaria que você falasse isso, já para deixar essa ideia compreendida já para o nosso telespectador. Bem, a Unidade Popular vai apresentar candidaturas em todos os estados onde atua e aqui em Alagoas também. Nós vamos ter candidaturas pelo menos em 3 regiões, além da Grande Maceió, né? A gente pretende lançar candidatura no Sertão de Alagoas e no Agreste também, em algumas cidades onde a Unidade Popular já se organiza. Então, aqui em Maceió, a gente vai ter candidaturas, uma chapa para ser apresentada na Câmara de Vereadores, né? Certo. Uma chapa proporcional, mas também estamos estudando a possibilidade, devemos apresentar isso já agora em janeiro, a nossa candidatura à Prefeitura da cidade, né? Nós estamos estudando alguns nomes, poderia fazer referência aqui à própria Lenilda Luna, que é uma jornalista bastante conhecida aqui da cidade. A Lenilda, jornalista, pode ser um dos nomes? Pode ser um dos nomes, a Prefeitura da cidade. A gente tem estudado outras possibilidades, também o meu nome tem sido discutido dentro do partido. Mas o principal, né, é a gente construir uma candidatura que representa exatamente essa novidade do ponto de vista da população. As pessoas, elas muitas vezes estão desacreditadas, né, nos atuais partidos. Sim. E a gente compreende isso, exatamente porque quando se chega ao poder se reproduz a manutenção desse status quo e é necessário transformá-lo profundamente. Então, a Unidade Popular vai apresentar candidaturas e nós queríamos, então, convidar a população para conhecer as ideias da Unidade Popular, para se filiar também à Unidade Popular e, portanto, a conhecer as nossas candidaturas que vamos apresentar nessas eleições. Magno, um abraço para você. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado. E nessa linha do socialismo, depois da conversa aqui com o Magno Francisco, professor, ele que é presidente estadual da UP, né, trazendo agora novidades, né, com o número 80 para as próximas eleições. Uma notícia assim que para nós pega a gente de surpresa, né? A possibilidade aí da jornalista Lenilda Luna, né, que está sendo trabalhada aí, ser um dos nomes para a corrida na Prefeitura Municipal de Maceió, pelo que afirmou o presidente aqui no TV Mar News, né? Acredito que com exclusividade aqui para a nossa equipe. Bom, um assunto que hoje também ganha repercussão, ainda no campo do socialismo, é que o dirigente sindical Cícero Lourenço, ele morreu em decorrência de câncer
Em nota, o PT lamentou a morte do secretário. Ainda não há informações, Alexandre. Me parece que é no Parque das Flores, local do velório, não é isso, Alexandre? Né? Dá só uma força aqui para a gente nesse sentido. Ele faleceu aos 65 anos, morreu nesta segunda-feira, está aí a foto dele com a camisa do PT. Em decorrência de um câncer. Lourenço, que atuou como líder dos movimentos sindicais em Alagoas, encabeçando movimentos grevistas na luta pelo trabalhador. Em nota, o PT lamentou a morte do secretário. Né? Existe muitas informações a respeito dessas possibilidades aí da morte do Cícero Lourenço, mas que tem um trabalho, sim. Foi um câncer de pâncreas, né? A notícia que chega para a gente aqui, né? Aos 65 anos, então, morreu o dirigente sindical Cícero Lourenço, que morreu em decorrência de câncer, né? O sepultamento acontece às 17 horas no Campo Santo, Parque das Flores, né? Ele que teve um papel muito forte também aqui na militância, e hoje nós estamos aproveitando o espaço que temos aqui com o Magno Francisco, professor, falando da chegada de um novo partido e da partida, né, de um líder também militante que acabou deixando uma lacuna no cenário político, por que não no cenário político aqui de Alagoas e de todo o Brasil. Nós vamos a um rápido intervalo agora. No próximo bloco, o TV Mar News vai trazer muitas outras notícias. É rapidinho mesmo. Continue conosco. Voltamos já.